Você sabia que se o seu paciente tem hipotireoidismo, tem alteração no trânsito intestinal, isso interfere diretamente nas vias de detoxificação, na eliminação de toxinas do nosso organismo? Assim como o contrário também é verdadeiro. As toxinas também interferem no funcionamento da tireoide, também interferem no funcionamento do intestino e outros órgãos do nosso organismo. No nosso organismo, no nosso sistema, tudo está interligado. A gente tem que aprender a fazer essa associação quando a gente atende um paciente. Então, se o paciente chega no consultório e ele está, por exemplo, com anemia, a gente precisa perceber que essa anemia ela vai interferir, por exemplo, na produção dos hormônios tireoidianos. Pessoa que tem anemia tem hipotireoidismo, e se não tem ainda vai ter. Porque o ferro ele é muito importante para produzir a enzima que produz o hormônio tireoidiano. Esse é um ponto. A pessoa que tem anemia vai ter uma deficiência nas vias de detoxificação, porque das fases de detox, na fase 1 a gente tem uma enzima que chama citocromo P450, que precisa do ferro para ser formada. Então, se a pessoa tem anemia, ela não vai formar hormônios da tireoide e nem vai detoxificar de forma adequada. Essas toxinas, elas vão cada vez mais gerar e piorar o hipotireoidismo. E o acúmulo de toxinas no fígado piora a conversão, por exemplo, do T4 em T3. Então, vira um ciclo vicioso, vira uma bola de neve. E a gente faz o quê? Começa por onde? Na verdade, a gente começa investigando de onde vem essa anemia. Essa anemia é por deficiência de ferro? Se for só deficiência de ferro, é só repor o ferro. Mas mesmo assim, essa deficiência de ferro está associada à deficiência de B6, que torna as células menores? Está associada à deficiência de B9 e B12, que torna essas células maiores? De onde vem isso? Ou ainda seria por um processo inflamatório do organismo, que a pessoa tem ferro no organismo, mas faz um acúmulo de ferro e não disponibiliza esse ferro para as reações orgânicas, que é o caso de pacientes que têm a ferritina elevada. E às vezes o paciente tem a ferritina elevada e a hemoglobina baixa. E se a hemoglobina já está baixa, já prejudicou a produção de hormônios tireoidianos, já prejudicou a eliminação de toxinas do organismo. Então, no nosso organismo, no nosso corpo, está tudo relacionado. Então, essa é uma forma de olhar. Ainda existe essa relação da tireoide e do fígado, por exemplo, que as pessoas que têm esteatose hepática, elas não têm um bom funcionamento da tireoide. Assim como quem não tem um bom funcionamento da tireoide tem uma maior tendência para desenvolver esteatose hepática. A gente depende dos hormônios tireoidianos para ativar as vias de detoxificação. Então, isso é bem importante. A gente depende do fígado funcionando bem para conseguir eliminar as toxinas para que a tireoide funcione bem. E todo o nosso sistema, todo o nosso organismo é dessa forma. Eu estou falando aqui desse eixo intestino, desse eixo fígado-tireoide, mas existe também o eixo intestino-fígado. Se o nosso intestino não tem um bom trânsito intestinal, se tem muita desbiose, sobrecarrega demais o fígado, porque além de todas aquelas toxinas de origem externa, que eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, você pode ir lá assistir, além dessas toxinas de origem externa, existem as toxinas de origem interna, que são produzidas por uma microbiota intestinal não saudável, por um processo de desbiose, a gente produz um monte de coisa que sobrecarrega um monte o fígado. Então, a gente precisa olhar para isso. E para que a gente consiga eliminar as toxinas de forma adequada, elas passam pelo intestino. Então, precisa ter um bom trânsito intestinal. E tudo isso está relacionado, porque se a pessoa tem hipotireoidismo, ela não tem um intestino que funciona bem. E aí tudo fica difícil, tudo fica complicado. Então a gente vai ter que avaliar se tem deficiência de nutrientes, se tem excesso de toxinas, se a pessoa está muito estressada, o que é que está causando esses fatores, o que está alterando? Está alterando a tireoide, está alterando o intestino, está alterando o fígado, quem é que está causando o quê? E mesmo assim a gente pode entrar com uma abordagem mais generalizada, uma abordagem que consiga atender esses sistemas de uma forma que a gente traga equilíbrio para esses sistemas, para diminuir essas doenças, para diminuir essas interferências. Então aqui é só para dar uma ideia de como esses sistemas estão relacionados. Então, saber sobre detox, saber sobre metabolismo hepático, saber sobre a interferência de tudo isso no nosso organismo de uma forma geral é muito importante. Isso faz toda a diferença. É isso que vai te diferenciar entre um nutricionista que tem um olhar mais assertivo para o que o paciente precisa naquele momento, do que um nutricionista mais generalista que não vai conseguir resolver essas questões que muitas vezes dependem só da gente, dependem só do nosso olhar como Nutri. Então, a gente como Nutri tem essa capacidade de mudar a vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas, de trazer benefícios, de trazer remissão de doenças, de trazer reversão de doenças. Então já vi muitos pacientes que estavam tomando medicamento para tireoide pararem de usar. É claro que não é todo mundo, mas em muitos casos isso acontece por causa desse olhar que a gente tem como um todo, do sistema como um todo. Então isso era o que eu queria passar nesse vídeo, era essa ideia desse sistema que tem essa inter-relação e desse olhar que a gente precisa ter para o paciente, que é um olhar especial que só nós como Nutris temos esse olhar. Então eu espero que você tenha gostado e fique de olho que no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão das toxinas.